Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus, amém? Estaremos lendo hoje 1 Tessalonicenses 4 e olha que Paulo nos ensina a respeito das palavras instruídas pelo Espírito Santo. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes deu o seu Santo Espírito. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e a ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém? Graças a Deus, meus amados. Olha só que profundidade agora que Paulo começou a trazer para este povo de Tessalonicenses, para os tessalônicos e para nós também, que somos os leitores há milhares de anos posterior a isso. Aqui ele está dizendo, meus amados, o termo que finalmente não significa que Paulo estivesse chegando a uma conclusão aqui, mas serve como uma transição para a principal seção da carta. Amém? O que trata da doutrina e de sua aplicação à vida. Nos 3 primeiros capítulos, a gente viu Paulo lidando completamente com os leitores, como uma ama que cuida carinhosamente dos teus filhos. A gente vai vendo que sempre ele vem pautando como se fosse uma mãe cuidando do filho. É recém-nascido, está entrando agora no ministério, está entrando agora no plano de Jesus Cristo. Então está amadurecendo agora. Então ele estava lidando como uma mãe. Agora, nesses 2 últimos capítulos, o 4 e o 5, a gente vai vendo que agora ele está encorajando o povo. Está exortando com a autoridade de um pai. Amém? Paulo normalmente aqui ele usa o verbo andar, como uma descrição da vida cristã. Então a gente vai vendo que Paulo, em todas as suas cartas, ele sempre vai instruindo o povo o caminho correto. A gente vai ver, eu separei aqui alguns capítulos, algumas passagens em suas cartas, para você entender como que Paulo ensinava, como que Paulo transmitia a palavra de Deus. Olha em Romanos 6,4 que ele diz: portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ele está dizendo, olha, nós fomos sepultados juntamente com Cristo na cruz.
o velho homem, a antiga aliança, que é a aliança adâmica, né, com Adão e Eva, que foi corrompida. Agora essa aliança, ela foi crucificada junto com Jesus. Agora nós temos que nascer uma nova pessoa através do batismo. O batismo é confissão, o batismo é o cumprimento de eu e você entrarmos numa nova aliança, que é essa aliança eterna, mediante a fé em Jesus Cristo, que foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus, para que eu e você também tivéssemos a vida eterna, que é essa nova vida que Paulo está dizendo, amém? E ele diz aqui também em 2 Coríntios 5,7, ele fala assim, olha, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora, meus amados, que você está nesse plano, que você entrou na aliança de Jesus Cristo, eu e você não vivemos agora pelas aparências, pelo que os olhos enxergam, amém? Porque o mundo, você pode ver que ele está cada vez pior, está caindo, está em caos, né? Mas nós andamos o quê? Pela fé. Fé é o direcionamento do Espírito Santo de Deus, é a direção para o caminho que leva à salvação, é a cruz. Amém? É um caminho estreito. Vamos ter que nos abster de muitas coisas? Sim, porém vai nos levar para a vida eterna. Então é viver pela fé. Paulo sempre está ensinando isso, vivemos pela fé. Olha que ele diz lá também para o povo de Gálatas, Gálatas 5,16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha esse ensinamento que ele está trazendo, meus amados. Se a gente viver pelo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, nós vamos nos abster de todos os desejos carnais que nos faz pecar. Se eu e você alimentar mais do Espírito, nós seremos fortalecidos por Ele. Alimentar do Senhor, né? Fortalecer no poder do Espírito, no poder de Deus. Então, meus amados, né? Aqui só um paralelo para você ter entendimento do que eu estou dizendo. É a mesma coisa, você para sobreviver, você que tem uma conduta, um hábito, você toma café da manhã, você almoça, café da tarde, né? Você janta, depois toma um cafezinho da noite. Olha quantas alimentações você tomou no dia para você estar forte, para você estar contente, para você estar disposto. Você está compreendendo? E agora, e o seu espírito? O que você alimenta? Quantas vezes você alimenta? O que você faz para alimentar? Você está entendendo? Então, meus amados, quando a gente aprende a viver pelo Espírito, a alimentar o Espírito, nós vamos ser fortalecidos no Espírito. Sendo assim, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne, que são pecaminosos. Amém? A carne, ela não se converte, meus amados, o mundo não se converte. O que se converte são as pessoas, nós, a alma de cada um de nós. Amém? Então, é o que ele está dizendo a Gálatas. Olha que ele continua dizendo e ensinando. Em Colossenses 1,10, olha que Paulo diz também a respeito disso, de como viver em Cristo. Ele fala assim, ó, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Ele está falando assim, olha, vocês têm que viver agora de uma maneira digna no Senhor. Para quê? Para que em tudo que vocês façam, pensam, falam, vocês possam agradar a Deus. Meus amados, a nossa missão agora é agradar a Deus, é viver de uma maneira digna que o Senhor possa se agradar de nós, frutificando em toda boa obra, quer dizer, nós temos que dar frutos, né? A palavra diz que nós somos limpos para poder produzir frutos. Se eu e você não produzir frutos para o Senhor, seremos cortados. A palavra de Deus diz isso. Então, meus amados, estamos tendo aqui o real entendimento do que é viver a vontade de Deus, o que é ser cristão. Cristão é pequeno Cristo, ser imitadores de Cristo. Amém? E em Efésios 4,17, ele diz aqui também para o povo, ó, e digo isto, e testifico no Senhor. Quer dizer, eu estou dizendo, mas também testifica no Senhor, né? O Senhor garante o que eu estou dizendo para vocês, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Meus amados, agora nós não somos mais, né, gentios, não somos mais esse povo que é desarraigado do Senhor, não somos mais esse povo que não teme ao Senhor, que vive de qualquer jeito, na vaidade da mente, faz o que bem entender, independente se está agradando a Deus ou não. Meus amados, temos que ter prudência, amém? Temos que ter sabedoria de como a gente vive. Amém? Então a vida cristã não somente começa com fé, meus amados, mas também continua como uma caminhada diária de fé. É constante.
Amém? Quando o Senhor te chama para te purificar, para te libertar, para te transformar, para você produzir fruto no reino dele aqui nessa terra, enquanto durar, eu e você temos que caminhar diariamente de fé e coragem, de fé e confiança. Confiando o quê? Na visão que Deus traz para nossas vidas, e não pela vista, que faz a gente ser enganado, que a gente faz a gente ter medo, faz a gente ter, um monte de tipo de sentimento que nos afrouxa, que nos deixa, ali acovardado. Então, meus amados, assim como as pessoas dependem de seus membros, para sustentá-las em cada passo, nós cristãos, eu e você, também caminhamos na dependência de Deus. Amém? Assim como a caminhada tem uma direção, a vida cristã também tem. Deus traça, ali para mim, para você, a direção que eu e você temos que trilhar. Amém? Então, meus amados, isso é viver o Evangelho. Os cristãos não devem andar como os gentios que não são salvos, como a gente acabou de ler em Efésios 4,17. Pelo contrário, nós devemos andar o quê? De maneira digna do chamado que nós recebemos de Deus. Efésios 4,1, ele diz isso também. Ele fala assim, olha, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, quer dizer, antes eu era perseguidor, agora eu sou preso, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu e você fomos chamados, meus amados, e foi colocado dentro de mim, de você, um chamado, uma vocação. O que? Fazer a obra de Deus com o que Ele te concedeu, com as ferramentas que Ele te deu, dons, talentos. Todos nós possuímos isso, meus amados, e é para ser usado o quê? Para a glória de Deus Pai. Amém? Então, está muito bem claro tudo o que Paulo está exortando e ensinando, meus amados, através do Espírito Santo de Deus. E João também, meus amados, exorta assim, de uma forma muito espetacular como que os cristãos devem andar na luz, ou seja, na vontade revelada de Deus. 1 João 1,7, olha que ele diz assim, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, que é o nosso Senhor, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus amados, não é por força, não é por ser herói, por ser evangelista, ser pastor, não é, meus amados. Sabe, o que revela em nós, que faz a gente produzir frutos, é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. A humanidade em si, ela é pecaminosa, mas aqueles que estão aliançados em Jesus Cristo são purificados pelo sangue de Jesus. Ele mesmo se incumbiu de nos libertar, de nos transformar, de fazer aquele que é o pior, que não tem nada, sabe? Aquele que só trouxe desgosto, e o Senhor traz essa pessoa, transforma essa pessoa, e essa pessoa passa a ser uma nova pessoa, totalmente diferente, uma pessoa que não condizia mais com o que fazia no passado. Este é o poder do Evangelho, esse é o poder de Deus que transforma o homem, meus amados. E nós vimos muitas e muitas pessoas, eu sou um caso desse, minha esposa é um caso, você é um caso assim, que antes, outrora, fazia coisas terríveis, porém quando você conheceu a verdade te libertou, e agora a verdade te deu direção, que é Jesus, e agora você produz fruto de honra ao nome do Senhor, e as pessoas falam assim, meu Deus, como pode? Olha o que aquela pessoa era antes, agora não é mais, porque ela encontrou a luz, encontrou Jesus, que fez agora a gente ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, Filho de Deus, nos purifica todos os dias de todos os pecados. Amém? Glórias a Deus por isso. Então a gente vai vendo, meus amados, aqui posterior a isso, a gente só está no capítulo, no verso 1 ainda falando, mas descendo aqui, ele começa a falar agora sobre um pecado, meus amados. Um tipo de pecado, não existe pecadinho, pecadão para Deus, mas um tipo de pecado, de transgressão aqui, que é terrível para o povo. Terrível. Que é imoralidade sexual. E nós vemos hoje, meus amados, que isso tem destruído muitas famílias, tem destruído muitos lares. A humanidade está se pervertendo por causa disso. A gente vai vendo, meus amados, hoje que não tem mais, prudência. Não tem mais, esse senso. E a gente vai vendo que Paulo ele diz isso desde aquele tempo também, meus irmãos. É um grande problema, desde lá para a igreja primitiva, quanto hoje também, nos nossos dias, o que? Manter a pureza sexual.
Né? Em 1 Coríntios 5, ele diz também sobre isso, né? Por toda parte se ouve que há imoralidades entre vocês, imoralidades que não ocorrem nem entre os pagãos, quer dizer, nem entre os piores lá do mundo está acontecendo o que está acontecendo com vocês, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu próprio pai. Então isso é tipo de imoralidade terrível. E quer dizer, Paulo estava falando para os Coríntios ainda, vocês estão orgulhosos, falando assim, o cara é o bambambam. Meus amados, é terrível. E Paulo está trazendo isso, né? Ali as religiões pagãs muitas vezes justificavam a prostituição como parte de seus ritos, né? E a cultura romana lá antiga, eles tinham alguns limites sexuais ali, né? Em contrapartida, Paulo exortou, ele está exortando aqui eles e a nós também, meus amados, porque ainda existem essas coisas aqui em nosso meio, né? Ele está exortando aqui contundentemente, né, ao pessoal de Tessalônica ali a não participarem de nenhuma atividade sexual fora do casamento, né? Ele os fez se lembrarem de que o corpo humano é templo de Deus e deve ser mantido santo. Tem que ser mantido santo, meus amados. 1 Coríntios 6, do 18, olha que ele fala, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Meus amados, eu vou abrir o leque aqui para vocês verem como é profundo isso. É o seguinte, Jesus passou tudo o que passou, sofreu tudo o que sofreu, aguentou tudo o que aguentou, por mim e por você. Ele sangrou até a última gota do sangue dele na cruz, mas passou a vergonha terrível, que cruz era morte vergonhosa, desonrosa. Ele passou, ele suportou isso, calado, sem abrir a boca. A palavra fala que ele não abriu a boca, não reclamou, não murmurou nada, ficou quietinho, sofreu tudo, calado. Ainda pediu para Deus perdoar aquele povo que estava fazendo aquilo com ele, que é eu e você, tá? A humanidade fez isso com ele. E ele pagou o preço, meus amados, pela humanidade, com o teu sangue. Ele comprou a humanidade do pecado, né? Essa velha aliança foi comprada agora pelo sangue de Jesus, pela vida do Filho de Deus. Pagou, ele se crucificou, ele, né, se doou. Ele deu o seu corpo, a sua vida por nós, como sacrifício santo, meus amados. Agora, a humanidade, o povo foi comprado, agora pertencemos a Deus, meus amados. Você consegue compreender que eu e você não somos donos de nós mesmos? Que nós temos um dono. Esse dono se chama Jesus, Deus, Espírito Santo. Que agora eu e você, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de nós. Pelo menos quer habitar, porque ele só habita quem está em santidade. Então nós fomos comprados por Deus, pelo sangue de Jesus. Que nós agora não somos nós donos de nós mesmos, isso que ele está dizendo. Nós somos comprados por um alto preço, um preço que é imensurável, não tem como medir. Portanto, eu e você temos que glorificar a Deus com nossos corpos. Isso que Deus está dizendo através da sua palavra. Então, meus amados, pensa, qualquer tipo de imoralidade que você está cometendo com o seu corpo, inclusive os sexuais, traição, né, pornografia, viver uma vida de libertinagem, se você é solteiro, né, ficar na farra, se relacionando com um monte de mulher, né, homem com homem, mulher com mulher, esse tipo de pecado, meus amados, que é o pecado da carne, em sentido de imoralidade sexual, isso tudo, vocês estão crucificando Jesus de novo, compreende? Está falando assim, o que Jesus fez não valeu, tem que fazer de novo, tem que crucificar ele de novo. Então, meus amados, é muito, muito grave. Para quem tem conhecimento da palavra que você está ouvindo agora e continuar praticando essas coisas, meus amados, tomem cuidado, amém? Olha o que a palavra de Deus está dizendo, tomem cuidado, não é eu que estou dizendo, é a palavra mesmo que nos exorta, amém? Então era isso que Paulo está dizendo para o povo, né? Nós devemos honrar o nosso corpo como algo criado por Deus e santificá-lo de acordo com a sua finalidade santa. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos santos, como Ele é. Ele diz claramente, sejamos perfeitos como Ele é perfeito.
Não porque nós temos condições de ser perfeito como Ele, mas Ele nos garante. Se nós vivemos em santidade, vivemos em obediência, vivemos, aqui obedecendo os mandamentos, obedecendo a vontade santa de Deus, caminhando pela direção, Ele mesmo, meus amados, se incumbe de nos purificar, de nos justificar pelo teu sangue. Amém? É isso que Ele está dizendo. Glórias a Deus. Então, isso que Paulo está trazendo aqui, aos cristãos ali, que devem, ter um desejo pessoal ali pela pureza sexual maior do que o desejo que o mundo tem por experiências sexuais, nós temos que se resguardar, meus irmãos. Temos que saber que Deus criou homem e mulher, um homem, uma mulher. Então não existe bigamia, não existe várias mulheres, vários homens, meus irmãos, aqui é um para um. Entende? Esse é o segredo da família, um homem e uma mulher. Para quê? Para gerar uma família, abençoado por Deus. O desenvolvimento sexual é tudo dentro do casamento. Não pode ter nem pensamento, meus irmãos. Nem pensamento você pode desonrar a Deus ou desonrar o teu marido ou a tua esposa. Amém? Isso que está dizendo sobre o envolvimento sexual. Então, o envolvimento sexual fora do casamento desonra a Deus. Primeira coisa, desonra a Deus. Depois, desonra o seu cônjuge ou o seu futuro cônjuge, se você namora. Então, se você ter qualquer tipo de conduta desse sentido, você está desonrando a Deus e o teu próximo, o teu companheiro que vai te ajudar na vida, na luta, a tua esposa, o teu marido, o teu futuro marido, a tua futura esposa. Isso é muito importante a gente ter zelo, meus amados, de uma pessoa e até o próprio corpo dela. Então, há sempre um preço a ser pago. As coisas é de graça, a graça de Deus para conosco, mas há um preço a ser pago. O que é? A obediência, a santidade, a integridade, o caráter que tem que ser transformado cada dia mais. Tem pessoas que já têm facilidade de cumprir isso? Tem. Outras não. Porém, ela tem que desenvolver isso no Senhor. Amém? Esse é o preço a ser pago. Porque Deus muitas vezes permite ali que as pessoas, meus amados, colham aquilo que semeiam. As pessoas falam, poxa vida, por que a minha vida não vai, não anda? Tem que fazer uma análise, meus amados. O que você está fazendo na sua vida? Tem alguma coisa que você tem que deixar não fazer mais parte da tua vida? Tem que se abster de alguma coisa? Você está sendo imprudente em alguma coisa? Você está deixando algo entrar na sua casa, na sua vida, que não é proveniente de Deus? Então são coisas diárias. Lembra que a gente leu ali em cima que a nossa vida, a nossa conduta é algo constante, a caminhada é constante? Então, meus irmãos, sempre temos que estar nos limpando, nos purificando no nome santo de Deus. Amém? Ele continua aqui dizendo ali para o povo que ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Muitas palavras precisam ser explicadas aqui. Primeiro, o significado literal de oprima, meus amados, aqui é passar dos limites, é violar leis. Então, nesse contexto, é óbvio ali que significa violar esta lei moral. Segundo, se violar essa lei moral, o indivíduo aqui, meus irmãos, irá por causa desse fato enganar. Ali no grego, essa palavra significa pleonektou, não é até difícil de ler, É fazer isso aqui, enganar o seu irmão. Essa palavra denota aqui a ação de roubar ou trair alguém por causa da ganância. E a gente vê, meus amados, que o ser humano hoje está terrível por causa da ganância, em todos os sentidos. Fama, dinheiro, mulher, Então, essa palavra aqui está falando, não devemos roubar ou trair alguém por causa de ganância, meus amados, em negócio algum, seja lá o que for. Então, uma análise profunda aqui do texto original do Novo Testamento permite-nos, meus amados, ver somente um significado aqui. Então, não é apenas algum negócio que está em questão, mas especificamente esse negócio que foi mencionado é a respeito da atividade sexual e moral. Amém? Então o texto dá o sentido de que quando um homem não vive com sua esposa como ele deveria, mas em vez disso comete adultério, ele deve saber que violou a lei e defraudou seu irmão nisso, que é sua esposa ou seu marido, nisso merecendo a vingança de Deus. Olha que profundo que está dizendo aqui, entendeu? Para mostrar a seriedade desse pecado, Paulo faz alusão aos Salmos 94. Lembra de Salmos 94? Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que ele diz. Salmos 94. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, e dá a paga aos soberbos. Então, meus amados, no qual Deus é chamado de Deus, a quem a vingança pertence. Observe que, de acordo com
o versículo 7 que a gente leu aqui, esse tipo de conduta é oposto de santificação e é chamado de imundícia. Então, qualquer um que vive essas rotinas de pecado, qualquer um que tem o pecado deliberado no seu dia a dia, meus amados, é considerado como uma imundícia. Então, ser santificado segundo a vontade de Deus deverá significar ser puro ou limpo, também nessa questão. Amém? Rejeitar a santificação é rejeitar a Deus, meus amados. É rejeitar o ministério do Espírito Santo dentro de nós. É muito, muito perigoso. Então, meus amados, os cristãos ali de Tessalônica, eles já tinham um bom histórico de quem amavam uns aos outros, né? Mas pela vontade de Paulo, esse amor deveria progredir cada vez mais. Quer dizer, não tem que estagnar, tem que continuar, tem que progredir, tem que aumentar, né? Tem que expandir o amor um pelos outros, tem que expandir, meus amados, porque isso é a vontade de Deus. Esse era o mandamento de Jesus. Jesus diz claramente, aqui tem algumas passagens que eu separei, né? Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas é gostoso, meus amados, a gente saber, se aprofundar. Lá em João 13:34, olha que Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, quer dizer, estou enxugando as leis mosaicas, tá bom? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Olha que fundamento que Jesus disse. Amém? Temos a obrigação, meus amados, de amar uns aos outros. É uma base importante para o evangelismo, né? Em um mundo cheio de individualistas, né, que só pensam em si mesmo, o amor genuíno dos cristãos devem atrair outros à fé, né? Esse acolhimento, esse amor, né, que abraça as pessoas independente do que seja, do histórico da pessoa. O nosso Jesus, meus amigos, sentava no meio dos pecadores, ali dos pior da espécie, os mais ruinzinhos, né? Onde os fariseus, onde os religiosos olhavam ali e falavam assim: nossa, esse daí é o mestre de vocês, que está sentando com o pior, os mais pecadores. E Jesus veio para os pecadores, meus amados. Então, nós temos que abraçar a todos, independente de quem seja. Temos que amar as pessoas, para que as pessoas sintam-se amadas, que Jesus quer transformar a vida dela também. Essa é a conduta de um filho de Deus. Amém? Então, resumindo aqui, né, as suas instruções anteriores, Paulo ele exortou os cristãos ali de Tessalônica, a procurarem viver quietos, não se referindo a uma falta de atividade, não é isso que ele está dizendo, mas em vez disso, há uma tranquilidade interior, né? A paz aqui, condizentes com a fé cristã. Isso é uma luta diária, meus amados. Eu e você passamos por isso, né, todos os dias, que é o que? Manter a paz interior. Não são tantas coisas que a gente passa, tantas guerras interiores, tantas preocupações do dia a dia, não é? Mas nós temos que ter, meus amados, né, a consciência que temos que, às vezes, ter o silêncio dentro de nós. Tirar, sabe, a ansiedade, tirar a preocupação exagerada, porque Deus está conosco, né? Que nós possamos entender e compreender que Cristo está conosco, está no barco. Então a tempestade, ele tem o poder para falar uma palavra da boca dele para acalmar o mar, acalmar o vento. Então, meus amados, não fiquemos inquietos com as coisas. Vamos aquietar a alma, né? Como Davi fala assim, né? Aquieta a alma, né? Porque perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Né? Amém? Isso que Paulo está dizendo. Então, eles não deveriam ocupar-se com a vida dos outros, né? Mas deveriam tratar dos seus próprios negócios ali. Normalmente as pessoas que se ocupam com os assuntos de outras pessoas não cuidam bem daquilo que diz respeito a elas, a sua vida. Isso está dizendo a fofoca, de ficar falando da vida dos outros, aquele não faz, aquele deixou de fazer. Temos que cuidar da nossa vida. Se a pessoa, né, está tendo uma vida que não condiz com o evangelho, temos que orar, meus irmãos. Auxiliar. Se for para ajudar, orar, amém. Se não for fazer isso, é melhor ficar em silêncio. Amém? Então a casa de um cristão deve estar em ordem com um testemunho para os outros. Nós somos um testemunho vivo, meus irmãos. As pessoas nos observam. Amém? Estamos em obras, em reformas? Estamos. Mas temos que ter prudência para dar um bom testemunho. Amém? Então Paulo aqui também, né, exortou o pessoal de Tessalônica ali a trabalhar com as suas próprias mãos, como ele havia feito entre eles. Lá em Tessalonicenses 2:9 ele diz isso, né? Que ele trabalhava, se esforçava muito. E possível que por causa de seu entusiasmo ali com a volta do Senhor, alguns, né, tessalonicenses ali tivessem ficado ociosos.
É possível também que tivessem sido influenciados pela aversão geral dos gregos pelo trabalho físico, mas Paulo admoestou os cristãos ali, meus amados, a serem trabalhadores, dedicados e produtivos para que pudessem honrar o nome de Cristo. Amém? Temos que honrar o nome de Cristo, meus amados, com tudo que a gente faz, pensa, fala, temos que honrar o Senhor. Os cristãos devem trabalhar com dedicação e ser produtivos. Não trabalhar com afinco é um testemunho negativo para o mundo, né? Isso também gera uma dependência prejudicial de outros cristãos. Então, Paulo deu um bom exemplo em seu trabalho como construtor de tendas. Amém? Então, ali quando ele diz no verso 13, ele fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Essa palavra já dormem, ele está trazendo uma metáfora, né, para a morte. Embora Paulo tivesse ali ensinado aos Tessalonicenses acerca da volta de Cristo, enquanto estava com eles, parece que Timóteo ali havia se deparado com outras perguntas sobre o assunto, possivelmente levantadas ali por causa da morte de alguns dos novos convertidos. Em resposta a essas perguntas, o apóstolo ali afirmou que queria que eles fossem informados e também fossem confortados com a esperança de ver novamente seus entes queridos. Essa era uma esperança que os vizinhos pagãos dos Tessalonicenses não tinham. Amém? Que esperança é essa? Esperança para os cristãos mortos era tão certa quanto o fato da morte e da ressurreição de Cristo. Paulo diz ali que aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A partir dessa afirmação aqui, meus amados, alguns deduzem que os cristãos que já morreram ficam inconscientes até a segunda vinda. Mas a Bíblia mostra que estarmos ausentes de nosso corpo presente é estarmos presentes com o Senhor Jesus, né? Paulo diz em várias cartas, né? Até em Tessalonicenses 5, que nós vamos ler amanhã, ele fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios 5, 8, Paulo fala sobre isso também. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Olha o que ele fala: mas temos confianças e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Meus amados, né, como a gente sabe que a alma é composta por memória, por sentimento, por emoções, Deus não vai apagar isso da gente. Amém? Né? A gente vai ser total consciente quando a gente for, né, também ressuscitado, quando a gente estiver com Cristo. Então, Filipenses 1:23 ele fala assim: olha, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Então, meus amados, nós seremos totalmente glorificados, nós seremos, assim, a nossa memória, né, a nossa mentalidade, o nosso entendimento vai ser expandido de fato como é. Né? Deus vai abrir o leque de tudo do reino de Deus para nós quando a gente for glorificado. Então, meus amados, é só uma questão de tempo, amém? Então, isso aqui é ensinamento para uma outra coisa que é muito profundo, né? Eu creio que Deus vai nos dar entendimento para a gente poder um dia debater sobre isso. Consequentemente aqui, meus amados, quando um cristão morre, é o corpo que dorme. Está dizendo que é o corpo que dorme, não a alma, amém? A alma vai para o céu. Portanto, quando Cristo voltar, ele precisará trazer com ele do céu para a terra a alma dos cristãos que morreram, confirmando que eles estavam antes na presença de Deus. Essa volta de Cristo também é física e corporal, embora Cristo esteja presente por toda parte em sua divindade, né? Mateus 28:20, ele diz claramente sobre isso. Olha o que ele fala, Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus amados, Jesus está presente em tudo, em todos. Isso é óbvio, isso não tem questionamento, amém? Está bem óbvio aqui em Mateus 28:20. E ele diz que habita no cristão, habita dentro de quem? De mim, de você, que vivemos em obediência, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Mas aonde está escrito isso? João 14:23, ele fala assim, ó, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Meus amados, está explicado. Não tem nem o que acrescentar aqui, não tem nem o que explicar. Jesus respondeu: se alguém me ama, você ama Jesus? Então guarda a palavra dele. A palavra dele é o que nós estamos lendo. Viva a palavra dele. Meu Pai o amará, quer dizer, o Pai Celestial, nosso Deus, vai nos amar. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Pai, o Filho e Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, fazer morada dentro de nós. Está compreendendo como é profundo? Então,
Então a vinda física de Cristo do céu para a terra a fim de receber os cristãos será um evento, maravilhoso. Nós estamos ansiando por isso e nós estamos muito próximos. Paulo ali teve toda essa revelação, mas não era para o tempo deles. É para o nosso tempo, meus amados. Porque lembra que eu sempre falo para vocês? Nós estamos vivendo a última carta, a última igreja, o último momento da igreja, que é a carta de Laodiceia, que Jesus revelou para João quando ele foi arrebatado da ilha de Patmos ao céu, que ele revelou todos os tempos, os 7 tempos. E estamos vivendo há mais de 100 anos o último tempo da igreja. A igreja que vai receber Jesus, isso que Paulo está dizendo. Jesus voltando do céu, para buscar o teu povo. E todos os olhos verão, mas toda a população vai ver. Amém? Os que estão vivos e que não estão também. Os corpos serão arrebatados por Deus. Então Paulo acreditava ali claramente que Cristo pudesse vir enquanto ele ainda estivesse vivo. E aos Tessalonicenses também. Mas não era esse tempo. Procederemos os que dormem, que está dizendo. É óbvio que a preocupação dos Tessalonicenses era que os cristãos que haviam morrido deixassem de ver a glória associada à volta de Cristo para a igreja. E Paulo responde à pergunta deles ao afirmar que, na verdade, aqueles que estavam mortos iriam antes dos que vivem na terra. Quer dizer, as pessoas que já morreram, essas subirão antes daqueles que já estão vivos aqui, que estão na terra vivos ainda. Então, meus amados, isso tudo que Paulo está trazendo de ensinamento sobre os cristãos vivos que serão arrebatados com os outros que estão nas nuvens para o encontrarem com o Senhor nos ares. É provável aqui que nas nuvens se referia às nuvens atmosféricas. A gente não tem nem noção de como vai ser esse feito, meus amados. Vai ser tão grandioso que todos os olhos contemplarão e todo joelho vai se prostrar, se dobrar diante de Jesus, da tamanha glória que ele vai vir. Amém? Então a gente vê esses ensinamentos, meus amados, que é a maravilhosa verdade descrita dos versículos 13 ao 17 aqui, deve ser um consolo para o povo ali de Tessalônica e para todos nós, meus irmãos, para todos nós. Essa palavra é um consolo. Eles se enganaram ali ao pensar que somente aqueles que estivessem vivos no momento da volta de Cristo testemunhariam a glória desse retorno triunfal e participariam dela. O fato é que os cristãos que morreram ressuscitarão primeiro e assim irão ao encontro de Cristo nos céus antes dos vivos. Observe que Paulo aqui espera uma resposta prática e imediata para esse grande ensino doutrinário acerca da segunda vinda. Os Tessalonicenses deveriam lembrar uns aos outros dessa verdade como uma fonte de consolo diante da morte. A frase está no presente, meus amados, indicando que pensar a cada dia que o Senhor pode voltar a qualquer momento deveria ser um constante consolo para nós. Então, eu e você temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque esse dia pode chegar a qualquer momento. Tanto o dia que o Senhor vai vir para todos, ou o dia que o Senhor vai vir exclusivamente para mim ou para você. Amém? Temos que estar preparados. O que é estar preparado? Santidade. Tem que estar em santidade, vivendo em obediência à palavra de Deus. Amém? Então, meus amados, eu acredito que foi muito profundo esse ensinamento, que você possa meditar o que você está fazendo na tua vida, como você está vivendo, o que você está deixando entrar na tua casa. Então, meus amados, sejamos prudentes. Lembre-se que Jesus morreu por mim e por você para que nós vivemos em santidade, conforme o que Ele disse. Lembra que a gente leu lá em João? Se obedecer a minhas palavras, o Pai, eu e o Espírito Santo habitaremos em você. Então, meus amados, que venhamos viver em santidade e Deus vai cumprir em nós a tua santa vontade. Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus.